aos nossos convidados e aos participantes, dar por aberto este nosso evento aqui de hoje à tarde, agradecendo em primeira mão aos convidados, os advogados e professores universitários, Ricardo Breyer, presidente da nossa OAB do Estado do Rio Grande do Sul, advogado militante aqui no nosso Estado, e também um professor universitário, estudioso de matérias que envolvem os temas da sua atividade profissional. Agradecer também a presença do advogado e também professor universitário Nereu Giacomoli, estimados amigos, ambos, por conseguirem espaço das suas agendas para este evento, haja vista que sabemos das atividades múltiplas que os colegas desenvolvem, tanto em termos de atividades profissionais, como de representação de classe, como ainda atividades acadêmicas, e agradecer profundamente essa contribuição que ambos dão, de uma certa forma, ao sistema de justiça, haja vista que este é um evento do Centro de Estudos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que neste momento coordeno com outros colegas, para muita honra, e agradecer ao tempo destinado ao centro e para essas pessoas que estão aqui participando. Eu quero informar aos colegas, Nereu e Ricardo, que todas as atividades do centro são gravadas e depois disponibilizadas no canal de YouTube. Nós temos para acesso universal. Estão assistindo este evento servidores do Poder Judiciário, magistrados, embargadores, né? Alunos de graduação e de pós-graduação. Então, o centro optou por fazer ações, desenvolver ações abertas para uma comunicação permanente com a comunidade, tanto jurídica como também acadêmica. Por isso que eu fiz questão de destacar o perfil dos nossos dois convidados, que são militantes da advocacia, mas também são profissionais que se preocupam com o estudo, com o aprimoramento a todo momento da atividade profissional. O tema que nós escolhemos e para os quais os nossos convidados foram prontamente aceitaram participar é esse tema da prova no processo penal, que é um tema, rapidamente vou inserido aqui para passar a palavra já aos colegas, que é um tema que tem recebido historicamente muito pouca atenção no que diz respeito a estudos, aprofundamentos, a pesquisas, a investigações por parte da academia brasileira e também por parte dos profissionais do direito que atuam na jurisdição e no sistema de justiça brasileiro. É um tema que ficou muito esquecido na nossa história de formação de profissionais da área do direito do Brasil. Aliás, até hoje, o Brasil é um dos únicos países da América Latina que não tem, especificamente na sua grade curricular de graduação, pelo menos historicamente falando, né? Hoje o cenário está alterado, mas historicamente não teve, nas estruturas didático-pedagógicas das faculdades de Direito, historicamente falando, não teve um espaço específico destinado para o direito probatório. Não teve. Agora, nos últimos anos, tem se recuperado esse espaço. E aí, sem sombra de dúvida, se deixou um vazio de formação muito grande neste campo em todo o país. Agora, nos últimos anos, essa matéria tem aparecido, tem surgido com muita força, a felicidade de todos, porque efetivamente o tema da prova, em geral, como teoria da prova, e o tema da prova no processo penal é um tema riquíssimo, é um tema importantíssimo, principalmente no direito penal, quando o centro nuclear são os fatos mais do que o direito. A prova aqui tem uma irradiação absoluta para toda a funcionalidade do sistema de justiça penal brasileiro. E ela agora tem se mostrado mais objeto de reflexão, de atuação e de
preocupação de todos os protagonistas do sistema de justiça. Então, a nossa ideia é rapidamente, fazendo essa introdução e apresentando os nossos convidados, sugerir uma reflexão de aproximadamente 20 a 30 minutos para cada um dos convidados, após o que nós vamos ainda abrir espaços para questionamentos que poderão, desde já, a nossa assessoria no Centro de Estudos está a postos para receber eventuais questões no chat que está ao lado da nossa tela e que depois serão apresentadas aos painelistas de hoje à tarde, não é? A ideia é que os colegas possam abordar esse tema a partir das suas impressões e perspectivas, por óbvio, com a liberdade de cátedra absoluta que se garante nesse espaço, mas tangenciando, se possível, essas problemáticas atuais, envolvendo questão de critérios de admissão e exclusão probatória, métodos de valoração da prova, que hoje nos preocupam tanto, né? Métodos de constituição da prova. Nós temos aí hoje, por exemplo, uma nova legislação, né? A legislação anticrime, a Lei 13.964, que cria essa figura da cadeia de custódia da prova, que precisa de, a meu juízo muito particular, eu que sou um aplicador do direito, precisa de uma abordagem muito oxigenada, muito ampla, entendendo a ideia de cadeia da custódia da prova como procedimento, como espaço efetivamente democrático e técnico-científico de formatação e de constituição da prova num amplo espectro de avaliação da sua aplicação e da sua funcionalidade no processo penal, não é? Ou seja, entendendo que o delito sempre é uma ocorrência dinâmica, pretérita, presente e futura, de fato. E, no entanto, portanto, a prova não pode mais ser vista como um elemento, uma evidência, um vestígio isolado e encontrado fisicamente, espacial e temporalmente num único momento, no âmbito da sua acariação ou da sua aferição. Amplia-se o espaço de formatação de constituição da prova ao longo de todo o universo da relação processual. Então, nós estamos aqui diante de cenários inéditos para o aprimoramento desse instituto que é o direito probatório. E sobre esses temas é que os colegas passam a apresentar as suas considerações. No primeiro momento, eu gostaria de convidar o doutor Ricardo Breyer, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, para as suas considerações. Em seguida, o professor e também advogado, doutor Nereu Giacomoli, para as suas, e após o que nós damos o espaço para os questionamentos. Muito obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, doutor Breyer. Boa tarde, professor Gesta Leal, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, coordenador do nosso Centro de Estudos. Importante, eu sempre tenho dito de que a qualificação é algo extremamente permanente e que nós, de alguma forma, em todas as nossas áreas, seja no Tribunal de Justiça, na própria OAB, quanto mais nós levarmos a informação no debate, mais nós teremos um senso crítico e podemos melhorar a nossa atividade. Então, eu fico muito feliz de poder ter recebido esse convite, de poder estar aqui contribuindo com o Centro de Estudos, uma temática tão importante que é a questão da prova. Eu quero saudar também o Dr. Nereu Giacomoli, nosso professor, colega advogado, foi desembargador e juiz por longa data, tem uma experiência muito grande nessa questão da prova também, e é uma satisfação revê-lo, revê-lo e, acima de tudo, a gente está debatendo, já que vivemos tão intensamente a academia, O professor Rogério também na Unicinos, então a gente sempre teve essa nossa construção, e também na Unisc, que faz um trabalho importante também de pesquisa em mestrado e doutorado, e isso engrandece muito o ensino jurídico. Muito obrigado mesmo de estar com vocês aqui nessa tarde de hoje. Pois o tema da prova, bem colocado pelo professor Rogério, é um tema que deixou gerações órfãos, de profissionais. Eu creio que, no mínimo, 20, 30 anos. Pegando hoje e vendo os currículos nossos das universidades, quando nós fomos alunos e quando nós começamos a dar aula, a docência,
a cadeira de processo penal ela já saía sempre atrás do processo civil. O processo civil nós tínhamos aí praticamente 5 semestres, com teoria geral, 1, 2 e mais 3 processos civis. E o processo penal ficava para ver tudo, né, na sua essência, em 2 semestres. Desde lá do inquérito policial, desde os princípios da teoria geral do processo até os recursos, enfim, era algo enlouquecedor para um professor aprofundar todas as temáticas. E a prova era praticamente uma aula. Tu falava sobre prova, sem aprofundar absolutamente nada nesse contexto. Depois, claro, a gente vai se aprimorando e vai vendo da importância e como faz falta, né, essa primeira noção. E essa geração que ficou sem esses 30 anos, sem esse estudo aprofundado, sofre um pouco na área criminal porque tem muitos problemas, né, de atuação, de interpretação da regra, de como lidar com a prova, de como trabalhar isso, né? E isso dificulta, assim, a devida representação. E hoje estar aqui falando sobre prova é remontar um pouco essa história também, né? E tratar desses temas tão atuais e importantes que nós estamos vendo hoje no Supremo Tribunal Federal, nós estamos vendo no STJ, no próprio tribunal, enfrentando questões novas de uma criminalidade hoje que não é aquela criminalidade que nós analisávamos, um exame de corpo de delito meramente, antigamente, um homicídio, que depois, com o tempo, deixou-se até as provas periciais em locais de arrombamento deixar de existir como prova, em virtude de não termos as devidas estruturas. Mas o tema, ele traz algumas reflexões, eu quero propor essas reflexões. Em primeiro lugar, o estigma que tem a prova, né? O conceito histórico de prova é muito complexo. A prova, ela sempre está vinculada a algo inquisitivo, me parece, nos estudos que a gente vê, antes do século XVIII, antes do Iluminismo, século XII, XIII, as literaturas que existem falam daquele processo inquisitivo, falam de uma falta de legalidade, falam que a prova é utilizada simplesmente para a confirmação de uma acusação, fala da prova como mero instrumento comprobatório de confissão, né, não existindo um contraditório, não existindo força nesse momento para combater, de repente, as acusações. Tem ideologia moral por cima disso, que utilizou a prova para determinados regimes políticos e regimes também seculares. Então, nós temos uma lacuna de muitos séculos a prova tendo esse rótulo. Esse rótulo que eu chamo como um meio de instrumento de confirmação da acusação dentro de um sistema de probabilidade. Nós não tínhamos um aprofundamento, nós tínhamos uma probabilidade de algo, de um delito. Isso ficou por muito tempo, muito tempo. Né? Muitas pessoas tiveram momentos históricos da Inquisição, governos tiranos, né, etc. Começa-se a discutir a prova em determinados fins de legalidade, quase no final do século XVII, XVIII, com mais a profundidade, quando entra aquele livrinho que todo mundo tem que ler, que é do Beccaria. O Beccaria é um dos primeiros que não é jurista, que não é absolutamente nada, ele é um filósofo, e que, de alguma maneira, ele coloca todo esse regime anterior e da necessidade de nós construirmos uma prova com base não em probabilidades, mas sim dentro de um critério de realidade, dentro de um critério de proporcionalidade e, acima de tudo, uma construção que dê uma segurança jurídica, que até então, aquele momento histórico, nós não estávamos vivendo. Então, nós tínhamos os códigos inquisitórios, nós tínhamos a lei de 12 tábuas, nós temos algumas regras no período romano, mas nada que determinasse uma certeza probatória. Essa palavra é muito importante que ele utiliza no escrito, no seu livro, probabilidade. Nós não podemos mais ter probabilidade, nós temos que passar de uma mera suspeita, de meras investigações para algo real. E aí ele fala pela primeira vez em princípio de legalidade processual, né? Ou seja, o aprimoramento e a maturidade para que a gente possa começar a construir regras que definam os critérios de prova e que não deixe à mercê do julgador da época, que poderia ter a sua parcialidade. Então, acho que no século XVIII começa a se discutir a viabilidade da prova não como um critério de poder, assim, determinar um estigma meramente comprovatório de uma ideologia, seja religiosa, política ou autoritária, para algo mais imparcial, mais blindado. E a única forma de se trabalhar isso é através da lei. A lei é o critério que tem que definir a prova. A lei que tem que ser tratada como uma orientação fundamental. E por isso que esses pensamentos aí que eu vejo aqui
nas minhas pequenas anotações que foram feitas, serviram de base para toda a construção que o professor Rogério Leal sabe muito bem desse período pós antigo regime, iniciando o regime iluminista, de Montesquieu, de Rousseau, de Locke, fazendo as críticas ao Estado e, acima de tudo, a necessidade da construção de sistemas jurídicos importantes. O Código da Baviera, da Alemanha, é o primeiro código que adota o princípio trazido por Beccaria da legalidade do direito penal e também na questão processual. Isso é muito importante em 1813, e aí as convenções internacionais começaram também a exigir que os regulamentos locais pudessem, através da norma processual, ter um regramento definido. E aí nós temos os primeiros grandes estudos da prova. Mittermeier, ele traz algo maravilhoso em cima da construção no seu tratado de prova, desenvolvendo a necessidade da evolução da prova, e, consequentemente, nós temos um início de uma doutrina que, digamos assim, traz a certeza da comprovação do delito por um regramento importante. E aí vai embora Montesquieu, Voltaire, Rousseau, tratando todas as teorias de Estado e inserindo o contexto do processo penal e da prova. Pois bem, passado esse momento, a primeira indagação é que nós temos que fazer com a evolução dos tempos e com a maturidade que a civilização teve, que a Constituição traz a necessidade da constitucionalidade da prova, se nós temos, digamos assim, a segurança jurídica de que hoje o Instituto da Prova pode dar ao cidadão a certeza, a probabilidade de que ele poderá ser, digamos, ser traçado pelo poder do Estado, no segmento aqui, no caso do processo penal, a garantia de que ele terá, na sua essência, a prova devidamente analisada. Eu quero dizer que, com a construção de Beccaria e a sequência dos filósofos e depois doutrinadores, é que nascem essas questões dos princípios necessitários do direito de defesa, do contraditório, do indúbio pro réu. Isso é uma relação com a prova. Esses princípios possuem relação com a prova. Nós não tínhamos indúbio pro réu antes de Beccaria, por exemplo, digamos assim. Depois, nós começamos a ter esses princípios constitucionais trazidos, importantes na relação, com base em algo concreto, algo material, não mais algo estritamente subjetivo. Então, as orientações normativas e os ordenamentos internacionais trouxeram esses regramentos. E aí a gente faz a primeira pergunta: será que as constituições dão a segurança da prova? Nós estamos imunes a sofrer arbitrariedades na interpretação da prova? A história demonstrou que, dependendo do regime político, sim. Todos aqui sabem, a Constituição de Weimar é uma Constituição importante, constitucional, de defesa de direitos fundamentais importantes. É uma Constituição madura, criada na Alemanha, mas que sofreu um baque muito grande com o antigo regime. O antigo regime nazista, que entrou através do Partido Terceiro Reich, modificou por completo aquelas garantias que nós temos importantes no tocante à Constituição, que faz a orientação normativa, mas que, consequentemente, por questões políticas, essa Constituição não deu a segurança ao cidadão e teve o que aconteceu de 33 a 45, através dos regulamentos. Até o Código de Processo Penal na Alemanha trouxe, na sua essência, grandes ofensas, não respeitando as regras de prova, em prol de uma ideologia que a terceira escola de Kiel, que é a escola neocantiana, coloca no direito criminal como um momento complicado de retrocesso a questões humanas, de segurança e garantia no processo penal. Então, sempre nós temos que estar atentos, colegas e os que estão assistindo, de que o sistema vigente democrático sempre tem que estar atento às relações políticas, no sentido de nós ficarmos atentos às modificações legislativas, no sentido de dar cada vez mais a sedimentação da segurança. A história já nos demonstrou isso, de que a prova penal ela pode ser essa segurança, mas também ela pode se reverter em algo tirano quando nós não temos essa segurança dos três poderes, que Montesquieu coloca muito bem naquele livro Espírito das Leis. Então, esse é o cenário, assim, digamos, de uma teoria geral desse estigma da prova, que sempre temos medo, né? Sempre, até hoje, é contestado, assim, determinadas decisões que, de repente, não querem, ou as afirmações que temos nas publicações doutrinárias, as publicações dos críticos, né, referente ao processo penal, de uma valorização da prova, como falou o professor Gesta Leal, como valorizar essa prova,
Os estudos trouxeram, na sua essência, o desencadeado de critérios importantes e regras de segurança jurídica na liberdade processual da prova. E hoje, praticamente, a doutrina construiu isso, não está aprofundando, como bem dito, mas construiu em 5 estruturas de base fundamental para que a decisão do Poder Judiciário tenha o máximo possível de certeza na análise da prova, na repercussão da prova. Porque a prova ela vive os 3 tempos, ela vive o passado, ela vive o presente e o futuro. O futuro no sentido da responsabilidade do agente. Então, ela está nos 3 tempos temporais e o magistrado tem que ter uma sensibilidade enorme nesse sentido para averiguar a prova. E quando nós temos isso, nós temos vários problemas. Os problemas estruturais do Estado no tocante às investigações criminais. Muitas vezes não temos, por parte no Estado, aqui pela experiência que tenho, da Polícia Civil, grandes avanços em determinados casos. Nós temos muitos casos insolúveis, nós dependemos muito de perícias, nós não temos investimentos por parte do Estado para que tenhamos uma pronta resposta. Estamos à luz do lado federal, principalmente das questões da Justiça Federal, que há um investimento muito maior, mas também a competência da matéria é muito mais limitada que a Justiça Estadual. Os conflitos sociais estão na Justiça Estadual. Então, consequentemente, todo esse critério que leva, nós precisamos de ter essa estrutura preliminar, nós precisamos investir. Talvez agora, Rogério e Nereu, com esse avanço do tribunal na digitalização dos processos e também na digitalização dos inquéritos policiais, possa se acompanhar pelo Ministério Público, Defesa e Magistratura o andar desse inquérito para, de alguma forma, buscar ter a maior certeza possível das diligências e não transportes de ofícios para lá e para cá, como funciona na Justiça Federal, que é um sincronismo muito importante em virtude dessa facilidade hoje do processo eletrônico e, acima de tudo, desse contato permanente que temos, como em São Paulo também, que hoje também funciona tudo eletronicamente, e nós, né, Nereu, daqui podemos trabalhar tranquilamente, porque os inquéritos são públicos, enfim, claro, exceto as investigações que são sigilosas. Mas, assim, a doutrina construiu, eu quero passar essas 5 pontos importantes da prova, e daí, desses 5 pontos importantes, o que nós temos que traçar como critério importante de valorização? Diz a doutrina majoritária, e fala a doutrina Nereu, fala também as colocações do nosso professor Gesta Leal e de tantos outros colegas que estão juntos, que é o seguinte: primeira etapa é a investigação. A investigação é a primeira questão da prova, ou seja, ocorre um delito, nós temos que ter investigação. A questão é que, nesse momento da investigação, nós temos a certeza da prova, ou seja, ou a prova ela tem apenas hipóteses prévias, como colocam alguns doutrinadores, né? A investigação é algo severo, algo que nós temos que ter um critério muito importante. E aí temos aquela discussão, já num primeiro momento, e eu como advogado falo, da participação do advogado também dentro do inquérito policial, ou seja, dar uma contribuição para que possa também esclarecer os fatos e também trazer os elementos de prova. Ainda nós temos uma resistência muito grande dentro do inquérito policial da participação do advogado, que é uma escola antiga. Isso é uma escola antiga. O advogado espera o inquérito ficar pronto, vamos começar a discutir na justiça. Talvez isso seja algo mais que temos que trabalhar um pouquinho, porque o advogado começar a trabalhar a prova no inquérito policial também, exercer não contraditório, mas uma forma de contribuição ao inquérito, levantando questões de diligência, a questão dos inimputáveis, por exemplo, na questão saber se é o caso de ou não de pedir um exame de sanidade mental. Os crimes cibernéticos hoje são complexos, difíceis, né, que nós temos na frente, né? E a advocacia tem que estar preparada para ter uma paridade, no sentido de ter conhecimento, e o preparo vai se dar com o conhecimento. Hoje, para fazer uma defesa de uma prova técnica, nós temos que estudar muito. Não é uma coisa simples, nós temos que estudar tecnologia, nós temos que saber os marcos da internet, nós temos que saber os limites da internet, nós temos que saber os tratados internacionais das provas emprestadas e compartilhadas, os casos mais graves de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas. Então, vejam bem, se nós não tivermos esse conhecimento técnico, nós não vamos poder, de alguma forma, contribuir para o debate da prova que é produzida. E até mesmo questionamentos de laudos, né? Fundamentais. Então, a investigação é algo, nesse sentido, que traz na sua essência essas hipóteses prévias, mas que também traz um receio muito grande, porque muitas vezes serve de base para medidas cautelares. E aí, será que as medidas cautelares, nesta fase, elas têm a certeza e colocam em risco a pessoa, por exemplo? Há de se ver, há provas importantes que têm. Cada caso é um caso. Há casos que há provas, cabe as cautelares, sem dúvida nenhuma, para a segurança da prova,
principalmente nas buscas e apreensões, na apreensão de telefones, de computadores, de bloqueio de contas, isso faz parte de indícios fortíssimos dessa investigação. Mas isso não pode ser generalizado, né? Eu tenho visto alguns casos aqui traçados que, às vezes, a gente tem uma generalização nisso. Por isso que todo cuidado tem que ser feito nesse momento de investigação. E aí fica num primeiro momento, essa questão prejudicial da participação ativa do advogado. Talvez muito pela lacuna dos 30 anos. Eu vejo isso. Muito por essa lacuna de nós não aprofundarmos a prova e de nós termos, digamos, uma cultura de aguardar os acontecimentos para depois me garantir no processo que tem todos os princípios que eu possa ter para exercer meu direito de defesa. Eu acho que a prova, uma vez construída nessa fase, ela também tem que ter um olhar aprimorado. Passado sobre isso, depois nós temos a instrução, né? A instrução dessa prova é o momento todo do Ministério Público, que traz na sua essência a demonstração do exercício da sua acusação, da materialização da sua prova. Aqui na fase da instrução, o magistrado também tem toda a sensibilidade para ver quando a prova foi ilícita, por exemplo, nesta fase preliminar, se não respeitou as regras processuais ou não processuais, utilizando o artigo 157 ali para que a gente possa fazer esta análise fundamental. Esse é um tema muito importante, né? O critério de desrespeito formal e material da prova. Isso muitas vezes é debatido tardiamente no processo e que é prejudicial para todos. Quanto mais rápido, mais cedo enfrentarmos, menos demora, menos prejuízos teremos para a questão processual. E acho que eu tenho esse critério que a advocacia tem que, no primeiro momento, já alertar o magistrado quando ele sentir que existe um desrespeito processual da prova. Não aguardar uma sentença, não aguardar um julgamento para buscar na sua nulidade completa do procedimento. Já tem que ser leal. O processo penal é algo leal entre as partes e assim tem que ser. E por isso que também nós, os advogados, os promotores, estão ali para contribuir para a verdade real, que é a finalidade da prova. Então, quanto mais cedo a gente enfrentar essa valorização e essas questões são importantes dentro da instrução. Nós temos um caso pendente, né, no parágrafo 5º, se não me falha, né, Rogério e Nereu, que é o trato do juiz que o juiz que faz as cautelares não vai ser o que vai, de alguma forma, sentenciar. Esse tema ainda está sob estrado no Supremo Tribunal Federal, que está ligado ao juiz de garantias, que tem a ver com a prova também, ou seja, o juiz que faz todas as instruções probatórias cautelares não poderá ser aquele magistrado que vai proferir para evitar a contaminação, entre aspas. É um tema bonito, um tema que todos nós desejamos, mas isso depende de uma estrutura administrativa importante. Não sei se o judiciário teria essa estrutura de nós termos mais juízes, nós teríamos toda uma estrutura de funcionários que pudesse fazer essa diferença. Mas há um caminho que tem que ser seguido. Acho que o juiz de garantias talvez possa dar uma maior credibilidade no que vem o item terceiro agora, que é a valoração da prova, né? Ou seja, se a investigação e se a instrução, que é o momento da construção da prova, é feito por um magistrado, o segundo magistrado de garantias, que não tem a ver com a questão da construção, ele possa fazer essa valorização de todo o conjunto trazido como um critério mais autônomo e independente. E aqui nós temos que aguardar que o Supremo, o ministro Fux, hoje presidente que está tomando posse hoje, agora, daqui a pouco no STF, possa fazer valer sobre a questão do direito do juiz de garantias que entrou dentro da legislação anticrime recente de 2019. E, por fim, dentro desse pilar, nós temos lá, então, a investigação, que é prévia, temos a instrução, temos a valorização e temos a decisão. E a decisão, ela trata dentro da convicção do magistrado, que está definido no artigo 155. Né? Então, para ter essa convicção, nós temos que ter esse juízo bifásico de definição de autoria, de materialidade, e, acima de tudo, está olhando sempre os riscos jurídicos que possam trazer uma prova clara. E aqui que entra o artigo 93, inciso 9 da Constituição, o dever de fundamentar. É o dever da autoridade judicial fundamentar a prova e a análise do contexto. Então, esta é uma construção fundamental para chegar-se a uma conclusão da importância da prova. Vejo que eu falei rapidamente em temas que dá uma palestra a cada um desses critérios. A epistemologia da prova é uma ciência fundamental que trata os métodos da prova e, consequentemente, nós vamos enfrentar temas com a evolução do dia a dia, do cotidiano. Temas como a colaboração premiada hoje como critério de prova, né? Esse é um outro critério que nós não tínhamos na década de 70, na década de 80, 90.
Nós discutimos um crime mais clássico, não um crime moderno, a macrocriminalidade. Talvez pelo retardo técnico de enfrentamento dessa matéria, nós precisamos ter os casos primeiros para aprimorar a legislação. Nós vivemos, talvez alguns autores criminológicos colocam, como Juarez Serino, que o Brasil viveu uma série de impunidades em virtude de uma legislação atrasada que não pôde, de alguma forma, acompanhar esses avanços e a prova de algum critério de prova, principalmente em delitos financeiros, ao longo do tempo se perdia tempo, porque nós não tínhamos os critérios específicos para isso e nem como lidar com isso. Mas hoje acho que o Brasil evoluiu bastante, né? Nós temos três aí, o Mensalão e a Lava Jato, com todos os seus problemas, mas pôde descortinar algumas questões importantes, principalmente a análise da prova técnica, da prova combatida, porque muito se falou, né, e muito se fala nas questões judiciais da ausência de prova. Né? Todo mundo diz, não há prova, mas o debate da prova consistente dentro dos autos hoje é, sem dúvida nenhuma, um fundamento. Não há mais como se dizer questões genéricas, nós temos que aprofundar esses estudos. Então, nós temos a colaboração premiada, que está reconhecida como um meio claro de prova, desde que respeitados os critérios, desde que se tenha todos os limites da colaboração dentro do cenário da legislação específica, que tenha comprovação, isso está relacionado. A mudança no tempo também de todos ao longo do ônus da prova, que a jurisprudência mudou, antigamente só alegava aquela pessoa, ela que tinha que provar. Hoje o contraditório vale na prova tanto para a defesa quanto para a acusação. Tudo que a acusação faz, ela tem que provar, tudo que a defesa faz, ela tem que provar. Ela não pode mais ficar, digamos assim, sentada e dizer assim, o Ministério Público não vai provar, então nós não vamos fazer nada. Não, hoje já está pacificado que há o contraditório duplo. Então, temos que trabalhar a prova, mais do que nunca conhecer, para alegar ou contestar as provas produzidas. Né? Então, nós temos essa questão, nós temos a questão da liberação do Supremo, do artigo 157, parágrafo 5º, que eu acho que é muito importante, dessa questão do juiz que faz a instrução, a cautelar e decide. Por enquanto, isso está valendo, porque nós não temos uma deliberação do STF nesse tema. Nós temos a questão da prova ilegítima, porque às vezes a gente fala assim da prova ilegítima e da prova ilícita, ou prova material, ou prova ilegítima. Nós não temos, talvez, essa prova legítima, prova ilícita, nós não temos, digamos assim, uma definição conceitual diferente no nosso artigo 157, contemplou tudo de uma forma única. Então, são coisas diferentes. Uma é uma questão processual formal, outra é uma coisa processual material. Acho que isso tem que ser explorado mais e a legislação não explorou essa diferença. E aí se confunde a ilicitude, às vezes, com uma coisa que não é de repercussão processual tão grande, como uma questão da materialidade lesada. E, por fim, eu vejo assim que a cadeia de custódia, muito embora doutrinadores com a lei agora de 19 digam que isso já existe, que já estava contemplado, todo o cuidado da prova pericial dentro do contexto ou de qualquer outra natureza de prova, eu acho que pela legalidade que tanto Calamandrei coloca nas suas obras, né, que sem legalidade não há liberdade, não há segurança, que a cadeia de custódia ela veio para orientar, né? Ela veio para sedimentar a importância da prova, na coleta da prova, do cuidado da prova, de asseverar a prova. Acho que isso é um avanço importante. Muito embora diga, mas isso já existe. Não existe nesse critério mais específico que vai obrigar a todos os operadores a poderem atuar fortemente também dentro dessa lógica, digamos assim, de trabalho. A prova não pode ser tratada simplesmente como algo que nós conseguimos preliminarmente, que isso seja a verdade absoluta de um fato delituoso dentro da sua autoria. Então, a cadeia de custódia, acho que é um tema que vai ser e vai ter que ser explorado. Os primeiros comentários que vêm à lei são comentários meramente interpretativos dos artigos do artigo que trata da nossa cadeia de custódia, mas acho que tem uma veracidade importante para a gente poder trabalhar muito nessa temática da prova dentro do processo. E que tem a sua finalidade, por si, assim, a cadeia de provas, a custódia de provas, que é a preservação e o registro do caminho da prova e a coleta e apreciação do Poder Judiciário. Então, são caminhos importantes que nós temos que dar lisura e a validade da prova. Então, eu vejo que, historicamente, esses regramentos e essas evoluções que nós estamos tendo, e esses fatos novos que têm surgido,
muito vai depender de um aprofundamento ainda maior do estudo da prova, né? Temos que atualizar as coisas de Mittermeier, né, de Malatesta, temos que buscar em Heleno Tornag, Espíndola Filho, doutrinadores que aprofundaram com grandes comentários os tratados de prova, e as doutrinas não serem meras interpretativas. Acho que a jurisprudência fez esse papel que a doutrina não fez, né, e ficou meio, digamos assim, uma análise não restrita à vontade do legislador. Nós tivemos multiplicidades de julgamentos que fugiram um pouco da regra, digamos, daquilo que estava dentro do Código de Processo Penal. Então, dando a incerteza, a certeza da interpretação subjetiva do magistrado. Talvez agora, com essa provocação que traz o Centro de Estudos através do nosso professor Rogério Gesta Leal, que foi muito bem, nós investimos nas novas gerações, nas pesquisas universitárias e nos julgamentos, e trazer na própria OAB a importância do estudo da prova e da capacitação é fundamental para a gente ter essa interpretação logo à frente, para que a gente não cometa tantos desafios e erros que foram no passado utilizando o conceito de prova, né, de acordo com os seus interesses. Então, mais do que nunca, num país que temos essa fragilidade hoje, digamos, política, de segurança jurídica, nós temos que trazer esse debate à tona para que possamos trabalhar fortes e, acima de tudo, defendendo o ideal da democracia, o ideal da regra, que é aquele que é o sonho, nada mais do que Beccaria, Montesquieu, que trouxeram para nós toda a evolução da legislação moderna, internacional e também local, nacional. Então, essas primeiras considerações com reflexão, né, da importância que temos à frente no Brasil, mais do que nunca agora, e que me parece que as operações e que as ações colocam a prova como cheque, né? A prova como elemento essencial da legitimidade das ações intervencionistas do Estado. Mais do que nunca, a prova hoje ela tem que ser robusta, ela tem que ser forte, ela tem que estar na legalidade, e ela tem que estar bem debatida dentro do critério. Sempre ligando aquilo que tem uma obra fantástica do Paulo Souza, que fala da prova e da conexão causal, nunca esquecendo as relações de exigências do tipo penal, né, da legislação penal especial, seja os crimes financeiros, seja os crimes tradicionais, que exigem para a caracterização do crime algumas exigências objetivas e subjetivas do tipo, e a prova se encaixar nesse nexo causal complexo entre prova, entre fato, entre tipo penal, para chegar a uma conclusão logo ali na frente da veracidade, da certeza, da segurança se houve crime ou não, para fins de responsabilidade criminal. Essas são as minhas primeiras considerações, professor Rogério Leal, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, doutor Ricardo Breyer, pelas suas considerações preliminares. Eu, de pronto, passo a palavra ao também estimado amigo e doutor Nereu Giacomoli para as suas considerações. Nereu, tem que abrir. Abrir? Tá ok? Ok, tá. Tinha desligado aqui, tá bom. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, mais que um convite, um carinho do desembargador Rogério Gesta Leal, né? Com esse desembargador já aposentado, né? Então, sempre que alguém que está aposentado, que recebe uma consideração dos colegas e do judiciário, isso representa bastante para quem realmente esteve 20, 30 anos à disposição do judiciário e sempre dedicando suas horas, etc., ao judiciário. Então, eu agradeço, assim, do fundo do coração, o desembargador Rogério, esse convite, por estar no Centro de Estudos. Também tive a grata honra de colaborar, coordenar também da mesma forma que o desembargador Rogério está fazendo. Então, me sinto muito honrado desse retorno, né? E agradecer assim profundamente. Cumprimentar também o Dr. Ricardo Breyer, presidente da subseção da OAB, professor também, um jurista reconhecido, advogado reconhecido. Cumprimentar os servidores do Poder Judiciário, os colaboradores do Poder Judiciário,
magistrados e desembargadores que estão assistindo, também eu vi vários alunos e outros advogados também que estão acompanhando este evento, o que demonstra realmente a sua importância, não só a importância do evento, mas também da delimitação do tema, da temática abordada pelo Centro de Estudos. Tá? Claro, o doutor Ricardo abordou muitos temas, tá? E nesta época de pandemia, realmente nós temos que cuidar muito com essa sobrecarga cognitiva, né? Então, eu também não pretendo me alongar muito, né? Porque nós todos estamos nos superando, né? Nesse caos. Na realidade, não é bem uma superação, é uma adaptação, né? Estamos todos numa fase de adaptação, temos dificuldade de entrar nas salas, etc., trocar de servidor, etc. Todo mundo está se adaptando, mas, acima de tudo, assim, uma gratidão muito grande, né, por nós aí e por todos, né? Uma gratidão pela saúde de todo mundo, né? E pela vida, né? Todos nós estamos vivos, né? Sabemos dos milhares aí de mortos, não só no Brasil, mas também em todo o universo. Não temos que agradecer aí, agradecer aí pela nossa saúde e pela nossa vida. Nós temos, em termos de prova, uma concepção clássica de prova que o Dr. Ricardo referiu, que é a concepção que está lá em Mittermeier e Malatesta ainda. Uma concepção clássica que a prova se destinava à busca da verdade ou apoderamento da verdade. No passo seguinte, Carnelucci disse que, na realidade, a verdade não está no particular, a verdade não está num lado da moeda. Tá? A verdade está no todo. E, claro que Carnelucci diz que se aproxima muito de uma perfeição, essa busca da verdade, mas não é aquela perfeição divina, né? Não é aquela perfeição divina. Por isso que a verdade seria inatingível pelos humanos, nós não teríamos como atingir a verdade. Mesmo porque Cristo disse lá na Bíblia, eu sou a verdade. Então, segundo Carnelucci, nós deveríamos falar não em verdade, mas certeza, em certeza, como fala Carnelucci, né? Então, não seria uma verdade, mas seria uma certeza, porque a verdade não seria alcançável por nós humanos, né? E Carnelucci também fala assim, vejam só como no processo judicial isso se torna um tema difícil e muito sensível, porque nós temos que construir algo, né? Quase que construir um sagrado, quase um sacrário dentro do processo, se aproxima muito de construir algo assim, quase que perfeito, né? A partir de algo exterior, de algo profano. Então, ele faz essa correspondência, o Carnelucci faz essa correspondência entre o sagrado e o profano. Né? O processo, assim, a prova seria quase o que está dentro do sacrário do processo. Né? Mas quem faz isso, o que se coloca dentro desse sacrário é algo feito por humanos e algo que se busca no mundo profano, né? No mundo profano. Claro, Carnelucci trabalhou bastante a questão da prova, outro doutrinador muito importante também, tanto do processo civil quanto do processo penal, que tratou sobre a prova, é o professor Tarufo, que ainda fala muito sobre prova, os livros estão traduzidos para o espanhol e para o português também, alguns. O Tarufo fala que o encontro da verdade dentro do processo, o encontro da verdade, como realmente o que aconteceu no mundo dos fatos, é algo como se fosse um realismo muito ingênuo. Um realismo ingênuo. Tá? E ele diz, o Tarufo diz, o que existe no processo é uma verdade processual, uma verdade judicial, uma verdade especializada. Isso é uma verdade do processo. O que está no processo não significa que seja idêntico ao que realmente ocorreu.
E nós que trabalhamos com processo, e principalmente no processo penal, via de regra, não se consegue demonstrar realmente a cena do crime, tudo o que ocorreu, todas as circunstâncias, todos os fatos no processo, né? Mas nem por isso não se vai abdicar de uma certa verdade, porque nós precisamos de uma verdade processual para dar segurança jurídica. Então, nós convencionamos que o que está no processo é uma verdade. Depois do trânsito em julgado de uma decisão, para o mundo jurídico, aquilo é uma verdade. Mas é uma verdade processual, especial, uma verdade jurídica, judicial. E é claro que para a formação é uma verdade dada pelo convencimento judicial, pela convicção judicial, examinando o que está nos autos, as provas dos autos. Por isso a importância da prova dos autos. A importância da prova, porque a prova quem leva o conhecimento ao julgador. É a prova que revela os fatos, né? Claro que os fatos limitados àqueles fatos que a prova está revelando, mas é a prova quem vai estabelecer a convicção do julgador. E o julgador vai fazer sua convicção com base na prova que está nos autos. Então, a importância da prova, não só no processo civil, como no processo penal, como o desembargador Rogério acentuou, isso é um tema que carece de um aprofundamento científico bastante interessante, bastante importante. É claro que nós temos também um outro autor, o professor Chiovenda, na Itália, tá, que chega a dizer o seguinte: bom, nós temos uma decisão judicial, a decisão é tida pelo mundo jurídico como a verdade, a correspondência com o que aconteceu. Mas isso é no plano formal, nós convencionamos isso. Nós precisamos desta convenção jurídica para dar justamente a segurança jurídica. Tá? E por isso que o Wanda diz assim, a verdade é aquela que o juiz disse que é. Depois do trânsito julgado, para o mundo jurídico, para o processo, é o que o juiz disse. É o que o juiz, os tribunais, disseram que é a verdade. Tá? Claro que ainda nós temos uma concepção que se repete sempre, o professor Tucci de São Paulo defende isso, que é a busca que no processo se destinaria à busca da verdade real, da verdade material. Claro que esse conceito vem sendo esmiuçado e trabalhado, não aquela verdade material com correspondência com a verdade extraprocessual, né? Uma coisa é a verdade do processo, a outra coisa é a verdade extraprocessual, que nem sempre vem para o processo. E, seguindo nessa linha da Escola de São Paulo, a Ada Pellegrini Grinover, que realmente foi uma doutrinadora e que influenciou bastante a formação jurídica brasileira, ela chama atenção para um elemento que o doutor Ricardo também falou, que é o do contraditório. Isso se relaciona muito com a prova, a tal ponto de o legislador, em 2008, ao modificar parcialmente o Código de Processo Penal, deu uma importância enorme ao contraditório, a tal ponto de considerar prova o que for produzido no contraditório judicial, salvo as provas irrepetíveis, né, e as provas tomadas mediante cautelar. Então, claro que está dentro da linha já do que na Itália o Fazzolari já defendia do contraditório. Tá? É claro que aí o professor Rogério falou no início, o doutor Ricardo também, na questão da valoração da prova e da cognição judicial. Isso é muito importante. Nós evoluímos desde a época da íntima convicção, ou seja, o juiz decidiria conforme a sua consciência, conforme a sua íntima convicção, conforme o que ele achasse, independentemente do que estivesse no processo. Nós guardamos alguns resquícios ainda no tribunal do júri, os jurados decidem conforme a sua consciência, íntima convicção. Claro que isso há um certo controle, embora relativo,
nos recursos, mas permanece ainda esse resquício do sistema da íntima convicção, pelo menos no júri brasileiro, diferentemente no júri de outros países, outros sistemas, onde o jurado também precisa fundamentar a sua decisão. Depois nós evoluímos, em face das arbitrariedades ocorridas naquela época, evoluímos para um sistema da prova tarifada, onde determinada prova tinha um valor, determinado valor. Aí temos aí aquelas expressões que ainda continuam, assim, a testemunha é a prostituta da prova, onde se valorava sobremaneira a prova pericial, a prova pericial, a prova científica. Depois se evoluiu para o sistema da persuasão racional, que é o nosso sistema atual, ou seja, o juiz, com base no que está no processo, ele examina, ele forma o seu convencimento, acolhendo, afastando determinadas provas, dentro do princípio da comunhão de provas, o que está no processo, independentemente do que foi proposto pela acusação ou pela defesa. Então, o juiz tem liberdade de formar a sua convicção, mas com base no que realmente está no processo. Uma questão que surge em face das novas tecnologias, dos avanços da neurociência, da inteligência artificial, se nós não estaríamos retornando ao período do tarifamento de provas. Já se fala hoje em julgamentos por robôs, o juiz robô, etc. Então, em algoritmos de inteligência artificial, não só como uma ferramenta de auxílio à jurisdição, à administração da justiça, mas como a própria decisão em si. Então, esse é um tema muito importante e que está na ordem do dia, quais serão os limites da utilização da inteligência artificial na própria formação da convicção do julgador. Isso é um tema muito, muito delicado, muito importante, que realmente nós temos pouca doutrina ainda sobre isso, poucos juristas trabalhando sobre isso, mas é um tema relevante para saber quais são esses limites de utilização da inteligência artificial no julgamento. Há alguns doutrinadores que dizem que refutam a questão da verdade no processo. Mas o professor Rui Cunha Martins, da Universidade de Coimbra, ele refuta aqueles autores que afastam a qualquer espécie de verdade no processo penal. Ele disse que no processo penal existe uma ambição de verdade. Sem esta ambição de verdade, não existiria prova e nem processo. E com o trânsito em julgado, firma-se, então, esta convicção de verdade, que é a verdade do processo, uma verdade jurídica. É uma verdade que foi criada no processo. E esta verdade, ela é dada pelo juiz e pelos tribunais. Na organização democrática, estatal e política do Estado, esta é a função, é uma das atribuições, é uma das funções do julgador no processo. Então, o julgador, na hora que ele decide, ele está comunicando não a sua verdade, ele está comunicando a verdade do processo. A verdade do processo. Claro que o primeiro, há um doutrinador italiano, o professor, agora me foge o nome, mas ele diz que primeiro se deve examinar a prova e depois decidir. Então, não pode antes se decidir e depois buscar a prova. Então, a convicção do juiz vem depois da prova. Primeiro vem a prova.
A prova. Só depois de admitida a prova, produzida a prova, colhida a prova, o juiz vai examinar a prova, depois ele vai decidir. Então, não se justifica que o juiz antes decida e depois vá, no processo, buscar os fundamentos para aquela sua decisão. Claro, todos nós que já decidimos um caso, já julgamos, nós sabemos que vai se lendo o processo e se forma a convicção, mas estamos lendo o processo. E muitas vezes, depois de formada a convicção, a partir da leitura e do exame do processo, é que se vai buscar no processo onde está aquela nossa convicção. Mas a convicção já foi tomada com base no processo. Tá? Então, o fato de o juiz já estar convencido e depois ir buscar no processo onde está a prova, não significa que ele não tenha já de antemão examinado a prova e formada a sua convicção. Né? E no processo penal, realmente, o contraditório, como falou Fazzolari na Itália e Ada Pellegrini aqui no Brasil, é um elemento muito importante, realmente. Esse contraditório, estou falando do contraditório das partes, tanto para a acusação quanto para a defesa. Né? O contraditório, numa concepção clássica, inicial, era um contraditório no sentido de aquele contraditório dar vista à parte contrária, né? De informar a parte contrária o que a outra estava produzindo, levando ao processo, juntando, né? Como uma reação, que ela pudesse tomar uma reação àquela prova carreada ao processo. Mas o contraditório evoluiu para uma concepção de que o contraditório representa um starter dialógico no processo. Né? Então, através do contraditório é que se dá esse pontapé inicial para se debater o processo, para se debater a prova. Né? Para se debater a prova. E com o debate da prova, né? Com a discussão sobre a prova, com o tensionamento dessa prova, pela acusação e pela defesa, e o juiz e o julgador está aí para estimular que haja esse debate entre as partes, isso vai se formar, isso vai auxiliar a construção realmente da decisão. Né? Então, quanto mais debate, quanto mais se favorecer o debate sobre a prova, mais, vamos dizer assim, adequada aquela decisão ao que está no processo. Sempre uma adequação ao que está no processo, não o que está fora do processo. Tá? E um doutrinador italiano, Comolli, e aqui o Gerli Nunes do Brasil, ele comunga desse entendimento, chegam a falar exatamente que a prova, né, que o contraditório é um elemento normativo estruturante do processo, que permite a comparticipação dos sujeitos, dos atores jurídicos no processo. O professor Gerli Nunes utiliza um termo que se chama de policentrismo processual, ou seja, as partes todas estão debatendo e com o objetivo realmente de fornecer elementos para que o juiz forme a sua convicção. E aqui o nosso jurista gaúcho, o professor Mitidiero, que atualmente é professor da URGS, que é filho do nosso colega da magistratura, chega a afirmar que sem esse contraditório não há processo e não há prova. Né? Pela importância desse contraditório como elemento também de debate. Né? Claro que nós temos distinções entre o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, né? E como falou o professor Ricardo Breyer, aquela concepção clássica de que no processo é a acusação que tem que provar e a defesa fica inerte esperando que a acusação prove, na dinâmica do processo, na dinâmica da ação processual, hoje a situação, como falou o professor Ricardo, é bem diversa. Né? Embora o professor Goldschmidt na Alemanha tenha dito que a defesa não precisa provar, elas têm uma chance probatória. Não, a defesa hoje não fica só esperando essa chance, a defesa tem que exercer realmente o contraditório no processo. Tá? Então, a realidade contemporânea do processo é essa dinâmica.
E principalmente no processo penal, e principalmente nos processos que envolvem a criminalidade, que depende essencialmente da prova testemunhal, isso é muito importante. Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estão me ouvindo? É que desapareceu aqui agora retornou a imagem. Aqui tinha desaparecido a imagem, eu pensei que tivesse caído aqui o sistema. Tá bem, obrigado, desculpe. Então, por isso que a prova tem uma função cognitiva retrospectiva, cognoscitiva, mais propriamente retrospectiva, né? Porque através da prova são incorporados ao processo penal os fatos e circunstâncias de uma determinada infração penal. Tá? E vejam que nós estamos hoje examinando, realizando uma audiência, colhendo uma prova, tá? Tentando reconstruir o que ocorreu no passado, como o professor Breyer falou. Então, nós estamos na atualidade tentando reconstruir o que está no passado, para que haja uma decisão no futuro. Tá? Então, claro que aí não sei se presente, passado, futuro ainda se justifica essa classificação de presente, passado, futuro, mas o que nós temos é realmente uma metodologia de busca do que está no passado para que isso sirva para uma decisão no futuro. Vejam que esse caminho que nós fizemos através da prova, que a prova pretende reconstruir este caminho, né, de retorno do momento em que se produz a prova até o momento do fato. Então, há uma reconstrução desse caminho. E essa reconstrução, como falou o professor Breyer, vai desde a fase de investigação até terminar a fase de produção de prova, né? Nessas diversas etapas que o professor Breyer explicou tão bem. E vejam que essa reconstrução ela é feita por nós, por humanos, né? Por depoimentos de vítimas, testemunhas, etc. Né? E claro que sempre que se vai depender exclusivamente de uma prova testemunhal, tá? Entra um componente muito importante que a neurociência está desenvolvendo hoje, já se trabalha isso há muito tempo, mas especificamente no processo penal, mais na contemporaneidade, que é a questão justamente da memória, tá? A questão da memória. Então, nós temos uma prova técnica, né? Dependendo do tipo de crime, a prova é eminentemente técnica, mas temos também, em muitos processos, que a prova é eminentemente declaratória de testemunhas, de pessoas, seja testemunhas, vítimas e acusados, né? Então, e aí entra nesse componente da prova testemunhal, das declarações das pessoas, a memória, né? E a memória, segundo os estudiosos da memória, né, das neurociências, né? Eu destacaria aí o professor Damásio, não Damásio de Jesus, mas Antônio Damásios de Portugal, que trabalha essa questão, e também o professor Ivan Izquierdo, aqui argentino, mas trabalha no Rio Grande do Sul. Né? Segundo eles, o que nós armazenamos, o que captamos, e não armazenamos tudo, né? Porque a nossa memória não tem condições de armazenar tudo que captamos, por isso que nós esquecemos, vamos esquecendo, porque nós não temos, o esquecimento não é só por isso, mas também por isso é um mecanismo que nós temos, o esquecimento, justamente para deixar lugar para armazenar mais códigos na nossa memória. E o que nós captamos fatos, circunstâncias, armazenar na nossa memória, segundo esses especialistas, através de sinais elétricos e bioquímicos, né? E ficam armazenados na nossa memória. Quando nós evocamos, quando nós vamos em busca do que está na nossa memória, ocorre uma decodificação desses códigos.
como se fosse uma tradução do que está lá na nossa memória. Tá? E então, cada vez que nós evocamos, o que está armazenado se altera. Se altera. Por isso que, muitas vezes, uma testemunha afirma determinado fato, que o fato ocorreu de determinada forma, há 5 anos, depois de 2, 3 anos, ela afirma algo diferente. E aí se pergunta, mas o senhor está mentindo? O senhor disse há 2 anos, disse aqui na delegacia, isto. Agora o senhor está me dizendo outra? Não, não estou mentindo. O senhor não declarou? Está aqui sua assinatura? Ah, sim, a assinatura é minha. Então, essa questão é porque essa memória, esses sinais já foram evocados. Cada vez que eles são evocados, eles sofrem alterações. Eu não me recordo exatamente quem dá esse exemplo, quais dos autores que dão esse exemplo, mas é como se a nossa memória funcionasse como se fosse uma gaveta e nós colocássemos na gaveta vários papéis. Ficam soltos dentro da gaveta. Cada vez se abre a gaveta e aí se retira um papel, os papéis já saem de local, se bota de volta outro papel, quando se vai abrir a gaveta novamente, já não está no mesmo local. Já está tudo misturado, já não está mais, aquela ordem pode não ser a mesma, via de regra não é a mesma. Então, esses estudos da memória realmente também são importantes para a convicção do julgador e no momento de formar a sua convicção. E não só para o julgador, mas também para o órgão acusador, para o Ministério Público e para a defesa realmente, porque muitas vezes, o senhor está mentindo, eu vou requisitar inquérito aqui por falso testemunho. E muitas vezes a pessoa não está mentindo. Claro que muitas vezes, algumas vezes está mentindo, ou muitas vezes está, mas não se pode descartar essa hipótese que isto é em função da modificação desses sinais elétricos que ficaram armazenados. Então, essa reconstrução que é feita, ela sempre é imperfeita, porque são traduzidos em sinais elétricos e bioquímicos. Então, isso é importante. Claro, nós temos o fenômeno das falsas memórias, que é um fenômeno diferente, que é diferente da mentira, mas a falsa memória da autossugestão, da indução, que a pessoa diga determinada coisa e acredite nisso. Então, ela não é diferente da mentira, porque o que ela está falando foi incutido nela para que ela realmente acreditasse, ela, de tanto repetir, ela passa a afirmar como se fosse algo verdadeiro. Temos alguns casos, claro que os estudos científicos não foram tão profundos para saber se trata de falsas memórias ou não, mas, segundo alguns, se tratou de uma falsa memória, como, por exemplo, a Escola Base de São Paulo. Alguns autores dão esse exemplo da Escola Base de São Paulo. Há também outro caso onde a pessoa compareceu para reconhecer no álbum de fotografia numa delegacia determinada pessoa, ela disse, não reconheço ninguém desses aqui. Foi chamado pela segunda vez e disse que também não reconhecia. Aí, quando foi chamada pela terceira vez, dentro do mesmo mês, um curto espaço de tempo, ela disse, não, é esse aqui, eu reconheço este aqui. Depois se comprovou realmente que esse reconhecimento por fotografia não era correto, realmente quem tinha cometido o delito não era essa pessoa que foi reconhecida. Então, claro que não se sabe, alguns autores citam como falsa memória, mas, claro, para se afirmar que é uma falsa memória, nós teríamos que realmente aprofundar os estudos. Temos muitos temas polêmicos em torno da prova, claro. Temas clássicos, como a iniciativa judicial da prova, se o juiz pode propor de ofício meios de prova, uma discussão não só aqui no Brasil, mas uma discussão praticamente em outros ordenamentos jurídicos também, que se encaminham quase a totalidade não, mas os doutrinadores, os tribunais, no sentido da iniciativa só subsidiária do julgador. Essa é uma tendência, mas há muita controvérsia ainda sobre isso. Isso independe de sistemas processuais que se adote, mas se encaminha nesse sentido
da atuação subsidiária do julgador, né? Temos a questão dos conhecimentos fortuitos também, se defere uma busca e apreensão para se investigar, por exemplo, um crime de fraude à licitação e se encontra um outro documento que não totalmente diferente da natureza do mandato de busca e apreensão, ou se descobre a autoria de outros crimes, ou se defere a interceptação telefônica para um tráfico de drogas, e aí se nas conversações se descobre um homicídio, né? Os denominados conhecimentos fortuitos, né? Que é um problema realmente não só da prova no Brasil, mas outros sistemas também, que varia muito, os entendimentos ainda não estão consolidados, isso é uma questão bem problemática. Outro problema é a questão da prova emprestada, que eu me lembrei quando nós falamos do contraditório, da prova emprestada também, do processo civil para o processo penal, do processo administrativo para o processo penal, né? A prova também, o compartilhamento de provas com processos que estão em outros países, né? Tivemos vários problemas com relação a isso, como, por exemplo, o Ministério Público da Itália pediu a cooperação do Brasil para a quebra de sigilo telefônico, porque na Itália, em determinadas hipóteses, o Ministério Público pode determinar a quebra de sigilo, e no Brasil foi indeferido justamente porque no Brasil só o juiz pode quebrar o sigilo telefônico. Então, temos vários problemas realmente nesse âmbito de prova, problemas clássicos. E temos os problemas bem contemporâneos que o professor Breyer falou na cadeia de custódia da prova, né? Que foi introduzido agora na lei anticrime, no artigo 158A e B, etc. Aqui, a cadeia de custódia das perícias em geral, né? Das perícias. Veja que o legislador só regrou a cadeia de custódia das perícias e não de outras provas. Então, aqui já surge um problema inicial. Isso se aplica só às perícias ou se aplica às outras provas também? Né? Mas tínhamos algumas decisões do STJ tornando sem efeito a prova por não obediência da cadeia de custódia, né? Mas eu me lembro, assim como enquanto o Breyer falava sobre... já vou encerrar, já vi que falei demais. Da cadeia de custódia, eu me lembrei de quando eu cheguei numa comarca do interior, a minha primeira comarca como juiz, né? Um dos primeiros processos criminais de instrução foi um processo que envolvia tráfico de drogas, mais precisamente de lança-perfume, né? E aí eram várias ampolas dentro de perfume, ampolas e caixas. Eu nunca tinha visto lança-perfume, invólucros de lança-perfume. Aí eu falei com o escrivão, quero ver onde é que está isso. Aí fomos lá no depósito do foro, né? Aí eu disse, mas que legal. Aí eu comecei a pegar os frascos na mão, né? Todos vazios, né? Todos vazios. Aí eu disse, mas como? Pois é, doutor, não sei o que aconteceu. Pode ter evaporado e tal, né? Mas assim, estavam lá num ambiente assim, sem nenhum cuidado, que poderiam podia colocar outro líquido lá dentro, né? Ou podia ser que aqueles que não tivesse nada dentro daquelas ampolas, ou que tivesse evaporou, ou que alguém foi lá e cheirou as ampolas de lança-perfume, não se sabe, né? Não se sabe. Então a cadeia de custódia pretende evitar isso, tá? Ou seja, fazer a documentação desde a colheita da prova, manter esta prova íntegra, rígida, manter esta prova que ela possa ser fiável, confiável para o julgador, para o processo e para o julgador. Tá? Essa é a função uma das funções da cadeia da prova. Né? É claro que alguns autores dizem que essa cadeia de custódia integra todo um sistema de controles epistêmicos, isto é, para levar conhecimento ao processo. Né? Então, para assegurar justamente a autenticidade dessa prova. Né? A autenticidade dessa prova. Me lembro também de um outro fato, que assim que foi introduzida a cadeia de custódia na prova, eu fiquei pensando justamente nisso. Num outro processo, quando eu estava no tribunal, era um processo que envolvia ofensa à dignidade sexual, onde o réu negava a autoria. Né?
Aí fomos ver o exame, o laudo, e o laudo diz que foi examinado secreções retiradas da vítima. Essas secreções eram esperma. Eram esperma. O laudo não dizia se era esperma do réu, da vítima, não dizia de quem era. E não dizia nem se era material humano. Se era esperma, dizia que era esperma. Ah, e aí, agora o que vão fazer? Aí o Ministério Público já havia pedido um exame da prova. Então, era uma preliminar que estava no recurso de apelação e nós deferimos, o tribunal deferiu a preliminar, né, para que fosse examinado, aquela lâmina fosse examinada para ver se era realmente aquela secreção do réu ou não. E aí voltou a informação. Não temos mais como examinar, né, porque o material que consta aqui nesta lâmina não há mais como se examinar, nem se dizer se é esperma ou não. Se tivesse se obedecido toda a cadeia de custódia, se guardado essa prova colhida, no sentido de que ela pudesse depois fazer uma contraprova, teria-se evitado isso. Me lembro também que num processo onde se discutia se havia sido subtraído maconha ou não de um determinado local público, aí o responsável pelo local disse: não, ninguém subtraiu aqui. Havia informações de que teriam vendido, comercializado aquela droga que estava depositada. Não, então vamos examinar, né? O que aconteceu então? Não, foi destruída. Tá, mas onde foi destruída? Não, foi destruída aqui nesse latão que está aqui ao lado do foro. Não, então vem a Polícia Federal para examinar. Tá? Os peritos concluíram que não havia mais como dizer se aquelas cinzas eram de substância entorpecente ou não. Né? Então, descuido no armazenamento do material apreendido. Então, a cadeia de custódia permite que se evite isso. Né? Nós temos aí a metodologia de busca de provas sui generis, que o professor Ricardo falou, que é a colaboração premiada, que muitos chamam de delação premiada, né? Que, claro, que não se aplica a todos os crimes, naqueles que a lei prevê, mas aí a metodologia de busca de prova, ao lado da interceptação telefônica, é a mais utilizada atualmente, né? E cuja expansão, embora contestada em outros ordenamentos jurídicos, como o ordenamento jurídico português, está em franca expansão. Todos esses mecanismos premiais e consensuais, desde a pena até o processo, estão em franca expansão, tá? Principalmente na América Latina. Por isso a importância da prova, tá? Porque o juiz vai fazer a sua convicção justamente sobre a prova, tá? Desde o decreto da prisão, o recebimento da denúncia e a sentença. E a convicção, ela guarda aí elementos e parâmetros diferenciados para decretar a prisão preventiva é uma convicção, para receber a denúncia é outra, para a sentença aí se exige uma convicção mais aprofundada. Né? Então, tudo gira realmente em torno da prova. Por isso que eu quero parabenizar aí o professor Rogério, o desembargador Rogério, por essa iniciativa e em abordar esse tema. Então, fico muito agradecido, grato mais uma vez, né, ao Tribunal de Justiça, que eu faço na pessoa do desembargador Rogério. Obrigado. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu quero também agradecer a exposição do professor Nereu. Eu sempre gosto de convidar interlocutores que tenham esse perfil de prática profissional muito acentuada, combinada com a didática da formação e mesmo da exposição. Isso vem muito por conta da atividade docente também, que ajuda, não é? Mas isso torna o encontro mais leve, mais didático, mais ordenado.
e efetivamente tem dado certo. Então, muito obrigado aos dois. Eu já vou passar aqui para algumas questões, mas só gostaria de sinalizar que há um fenômeno novo também que nós estamos verificando em todo o Brasil. Eu tenho conversado com vários colegas magistrados de outros estados, por conta de alguns interesses comuns no âmbito da jurisdição especializada em crimes praticados contra a administração pública e também crimes relacionados desde os crimes ambientais, crimes contra o consumidor, ordem econômica, tributários, os crimes envolvendo lavagem de dinheiro, responsabilidade de prefeito e vereadores, que a 4ª Câmara Criminal, onde atuamos, tem competência exclusiva em todo o Tribunal de Justiça do Sul. E o que eu tenho percebido no contato com esses colegas do país é o surgimento de um novo fenômeno, não tão novo assim, mas de um fenômeno ainda não explorado suficientemente, que é um fenômeno que eu chamo de microcriminalidade organizada. Nós estamos acostumados a falar da macrocriminalidade organizada, né? Terrorismo, o tráfico de entorpecentes, o tráfico de armas, de pessoas, de órgãos humanos, não é? O cybercrime. Nós estamos acostumados a falar desta macrocriminalidade, e que se estrutura a partir de organizações, redes associativas, se estrutura a partir de laços de hierarquia e de divisão de trabalho muito bem sintonizadas, não é? Mas está surgindo, paralelo a isso, um fenômeno também de microcriminalidade organizada, que é aquele que se dá em escala menor, atingindo bens jurídicos de menor amplitude, mas com um grau de violência real e simbólica, de danos sociais individuais, muito significativo. Como, por exemplo, a manipulação de contratos administrativos envolvendo interesse público, manipulação de licitações públicas feitas por microempresas ou empresas associadas, consorciadas, que organizam sistemas de corrupção passiva e ativa em um universo significativo, envolvendo um universo significativo de entidades públicas e privadas, com valores pequenos, valores, inclusive, que não passam pelo crivo do monitoramento e do controle interno e externo por amostragem, que foi realizado pelos tribunais de contas e pela Controladoria Interna dos municípios. Às vezes não passa, porque eles têm uma aparência de formalidade lícita significativa, e o processo de malversação da coisa pública, defraudação do interesse público, se dá ao longo de outros procedimentos que são muito bem articulados por essas micro-organizações organizadas. Né? Isso desde fraude envolvendo merenda escolar, compra de combustível, material didático pedagógico, obras públicas de pequena monta, até nestes setores nós temos visto no país e no mundo organizações que estão se especializando, sofisticando em delitos dessa natureza. Isso traz também um desafio para o tema da prova. Por quê? Porque a busca desses elementos probatórios, dessas novas tipologias criminais, elas vão envolver o quê? Novas técnicas de investigação, elas vão envolver quebras de sigilo, elas vão envolver invasão de privacidade, elas vão envolver monitoramentos clandestinos, escutas ambientais, elas vão envolver violação de privacidade por sistemas eletrônicos, como softwares espiões que vão fazer cópias de comunicações, registros e bancos de dados, de informação de dados. Elas vão envolver também monitoramento virtual em tempo real, através de drones e outros sistemas de controle. Por quê? Porque são tão organizadas essas atividades criminosas que, para você conseguir encontrar o fio da meada, onde começa e onde termina,
haja visto o universo de articulações e redes de associação, você tem que encontrar novos mecanismos de investigação que são sensíveis, que apresentam alguns problemas no âmbito da sua formatação e execução, mas que são efetivamente ferramentas de constituição e acariação da prova. Então, esse é um desafio que hoje está presente aqui, não é? E tem levado, por exemplo, o doutor Nereu até falou disso, também o doutor Brecht fez referência, tem levado a certas flexibilizações ou modulações de situações que antes eram consideradas totalmente inadequadas ou ilícitas, como o caso dos frutos da árvore envenenada, no âmbito das provas ilícitas, hoje contam com modulações, como a referida pelo doutor Nereu aí, que é a questão do que nós podemos chamar da descoberta inevitável, decorrente de uma primeira prova não totalmente ilícita, ou também de fonte independente, que se entrecruza com a prova ilícita, mas não tem conexão direta, causalidade imediata com o objeto investigado, mas, a partir dela, apresenta outros indicadores, indícios, vestígios, elementos de potencial aferição no âmbito da responsabilidade penal. Então, nós estamos hoje vivendo cenários novos que estão desafiando a teoria do prova para também uma reciclagem importante. Apenas para deixar esse registro a partir das considerações que os dois trouxeram aqui e para homenagear a nossa plateia, que desde o início está com a mesma assistência, haja vista o interesse de todos aqui nesse tema, eu vou fazer perguntas em bloco, porque são muitas. Eu vou fazer perguntas em bloco aqui. Gostaria primeiro de dirigir um bloco de perguntas ao doutor Ricardo Breyer, envolvendo o seguinte, né? Um dos nossos colegas aqui da assistência estão trazendo inquietações da seguinte natureza, né? O banco de, por exemplo, envolvendo crimes sexuais, que foram referidos aqui, né? O banco de dados que será criado para acusados de estupro com informações genéticas é considerado um avanço na produção de provas nessa perspectiva que os colegas estão falando. Em seguida, como fica nos casos de abuso sexual nos quais a produção de provas é extremamente difícil? Ainda na sequência, não é? Essa pergunta foi feita pela Elisa, em seguida a Beatriz apresenta a outra na sequência de crimes sexuais, ao doutor Breyer eu dirijo. No que tange a prova nos crimes sexuais que são velados e não havendo provas de intervenção do réu no corpo da vítima, como levar em consideração a consumação do delito, já que nem sempre a palavra da vítima é suficiente? Então, esse é o primeiro conjunto de perguntas que eu trago ao doutor Breyer. Não sei se conseguiu pegar. Peguei. Então, eu ouço as respostas do doutor Breyer e depois dirijo as perguntas ao doutor Nereu. Não. Deu? Agora deu, né? Esse tema da prova dos crimes sexuais eu me debrucei muito, né? Fiz um estudo muito aprofundado junto com o Jorge Trindade. É muito complexo esse tema, muito complexo. A questão do abuso sexual de criança e adolescente, principalmente, que acontece fechado, obscuro, é uma coisa familiar, né? Nós temos hoje os entendimentos que a prescrição não ocorre no momento que souber da questão do abuso, então isso fica uma coisa interminável, mas nós temos que ter outros elementos. Acho que apenas a palavra da vítima já se denotou que existem muitas variantes sobre isso. A vingança, às vezes, crianças e adolescentes são utilizados como vinganças de pessoas contra esse que é o abusador. Geralmente, infelizmente, elas são utilizadas, são casos
vários casos que a gente viu nesse sentido por parte de uma separação judicial que envolvam valores, ódio, sentimentos de emoção que utilizam-se esse aspecto, e a doutrina, de alguma forma, e a jurisprudência também fez o acolhimento da viabilidade dessa prova. Então, é algo muito complexo, são penas altas, e isso faz com que a gente tenha uma sensibilidade muito grande na análise. Eu tenho defendido nesse tema que nós teríamos que ter um banco de dados, sim, de abusadores. Eu acho que nós teríamos que ter uma rede importante no Brasil sobre isso, inclusive de pedófilos, né? Nós não temos, como nos Estados Unidos, um banco de dados, porque sempre que acontece um crime em qualquer lugar do Estado americano, se busca esse banco de dados para ver se tem uma relação com o suspeito. No Brasil, nós não temos isso. Infelizmente, nós tivemos casos, e eu, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu fui a uma creche uma certa feita, e o dono da creche foi um abusador. Eu não vou dar detalhes sobre isso, mas ele já tinha uma condenação por abuso no Paraná, e que se descobriu mais tarde isso, inclusive pela ordem que nós fizemos através da Comissão de Direitos Humanos. Então, essa ausência do banco de dados é fundamental para buscar, talvez, não ter o conhecimento devido. Se nós tivéssemos isso no Brasil, nós teríamos aí, de repente, mais um mecanismo de prova, de indicativo, de elementos, de antecedentes para caracterizar o crime de abuso sexual. Então, eu concluo dizendo de que é fundamental, nas provas sexuais, nós temos elementos outros, na ausência de banco de dados, ausência de perícia, há que ter uma sensibilidade muito grande do magistrado para a análise comprobatória. É um crime que gera dificuldades imensas sociais, porque é uma repercussão grave, coloca em risco vida, liberdade, sequelas emocionais às vítimas de abuso. Muito isso dentro interfamiliar, e há tido absolvições justamente porque a gente não tem esses dados antecedentes, principalmente pelo banco de provas, né? O banco de provas, que significaria o banco de dados a respeito de pessoas já acusadas de abuso sexual. Nós não temos na cadeia de tutela da proteção uma comunicação perfeita entre Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar. Então a prova se perde nesse caminho todo, e às vezes nós vamos ter aquela absolvição clássica, ausência de provas, né? Então, bancos de dados seja talvez um tempo de modernidade da prova. A prova estar ali e será utilizada, claro, não ao fato, mas como indicativo e elementos para a convicção do juiz em casos semelhantes, né? Isso funciona muito bem nos Estados Unidos, e muitos casos de pessoas que foram abusadas ou crimes em que pessoas praticaram, esse banco de dados caracterizou porque a pessoa circula em todos os estados e, consequentemente, tem o mesmo modus operandi. Então, e o tema da pedofilia da prova é muito complexo, né? Algo difícil de ter essa caracterização, mas estamos aí. E, acima de tudo, assim, professor Rogério e Nereu, acho que as colocações todas que a gente trouxe aqui a respeito da natureza da questão da prova, vejam quanto debate nós estamos tendo e nada se perpetua. Nós estamos construindo um amadurecimento. Acho que tu falaste muito bem agora, professor Rogério, nessa questão das novas formas de ações que acontecem no setor público. Nós vamos ter muitos problemas em tempos de pandemia, em virtude das grandes fraudes, microlicitações que se mascaram pela pandemia dentro dos municípios, principalmente essa questão de alimentos, a questão de transporte e o medicamento, já que o medicamento hoje ele está identificado como a maior fraude dentro da pandemia nas licitações e não execução do valor dado, né? Então, essa microcriminalidade, ela é uma micro que às vezes não entra nem naquela relação de banco de valores, de dados dentro do COAF, porque os valores são tão menores, mas que se somados e pessoas envolvidas nessa cadeia, vai fazer valer. E a questão também que se discute hoje na moderna, a questão da teoria da prova, é a prova tecnológica que não tem materialidade. Ela circula no espaço e no tempo. Ela transporta competências de firmação de validade da prova. Como o professor Nereu falou da questão da interceptação na Itália, que cabe aqui no Brasil, cabe só ao juiz, não ao Ministério Público, mas a evasão de divisas e, acima de tudo, o cérebro disso, como é que se pode se encontrar. E aí que tem a importância da análise das cooperações internacionais entre Estados para determinar claramente os critérios existentes. E uma nova forma também que tem se construído
desenvolvido ao longo do tempo que eu vejo, principalmente nessa questão dos crimes sexuais, quando se fala na prova ou na consequência como castração química, é o conflito de interesses fundamentais entre o individual e o coletivo. Alguns países se discute isso na questão da valorização do direito fundamental acima do interesse público, que é um dos interesses vitais também de direitos fundamentais. E aí poderiam se construir algumas matérias de prova, não na plenitude, digamos assim, da materialidade concreta, mas através de indicativos fortes de ordem pública. Isso é um tema complexo que tem se desenvolvido. Acho que nós tivemos um pouco disso na Lava Jato agora também, e isso foi pouco explorado pela doutrina, a questão desse conflito, né? Porque sempre se disse que nós fizemos tudo o que fizemos pela ordem pública, mas tem regramento. Então, se nós adotarmos isso, que nós possamos criar também novos limites dentro desse novo olhar da prova na questão do conflito do direito individual para o direito fundamental coletivo, que são riscos que a história demonstrou que pode ser uma porta para a arbitrariedade, mas, ao mesmo tempo, se estiver devidamente controlado, com regramento, com legislação específica, talvez os danos sejam menores na produção e análise da prova nesse conflito de interesses individuais. Microfone hoje. Certo, aqui, obrigado, doutor Breyer. Breyer, eu quero o doutor Nereu apresentando aqui um conjunto mais de questões, talvez até depois tenha que voltar o doutor Breyer aqui, porque é uma questão que é muito cara ao AB aqui, mas ao doutor Nereu, aqui tem perguntas do senhor Clóvis, João Renner, Gilmar, também Gilsomar Martins, enfim, vou tentar conjugar algumas informações. Ao doutor Nereu, a sua opinião sobre instalação de câmeras de vídeo monitoramento nos uniformes de viaturas da Polícia Ostensiva, se isso estaria substituindo a prova testemunhal de policiais militares. Na sequência, qual o entendimento acerca de eventual indução do reconhecimento pessoal de suposto agente que é apresentado ao algemado à vítima na cena do fato e posterior renovação deste ato em juízo para lastrar uma condenação? São duas questões que eu apresento e depois só mais duas, porque o nosso teto é 16 horas. Então, doutor Nereu, com a palavra. Tá bem. Obrigado pelas perguntas. Oi? Conseguiu pegar as questões? Sim, tá ok. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Em outros países é comum as denominadas câmaras de vigilância, tá? Câmaras de vigilância em locais públicos, né? E em locais semipúblicos também, como, por exemplo, corredores de um edifício comercial, ou mesmo em áreas de condomínio, tá? E também se discute a captação de prova, a captação privada da prova, né? Nós não temos ainda discutido isso no Brasil, né? Se alguém pode, agora, talvez com esta autorização para que a defesa também possa, de determinada maneira, produzir prova, né? Produzir provas, vai se aprofundar mais a questão da captação privada da prova, não só a captação pública. Né? No caso por isso as câmeras de vídeo monitoramento, né? Nós precisaríamos de uma legislação, tá? Estipulando essa captação de som e imagem, né? Não só nos policiais que estão cumprindo diligências, mas também nessas câmeras que estão em locais públicos, semipúblicos, privados, etc. Por que isso? Porque isso já é uma realidade, isso é uma realidade. E nós precisamos regulamentar isso justamente para evitar os conflitos. Essa discussão se admite como prova ou não se admite como prova, tá? Alguém pode gravar aqui na rua e juntar no processo, encaminhar para o Ministério Público ou para a defesa, juntar no processo, essa prova é válida, quais os limites, etc. A mesma coisa com relação às câmeras instaladas nos policiais. Tá?
Eu já vi críticas dizendo que aí os policiais desligariam as câmeras no momento em que não estariam atuando adequadamente, né? Mas eu vejo isso como justamente um avanço para preservar, né, para preservar a própria prova, a própria cadeia de custódia da prova. Tá? A prova se torna transparente. A prova é captada, transparente. Agora nós temos que criar mecanismos suficientes para que essa captação da videocâmera instalada no policial, ou em qualquer outro lugar, seja confiável, seja fiável. Então, para isso, nós precisamos regulamentar justamente isso. Mas eu vejo isso como uma adequação às novas tecnologias. É uma realidade que nós estamos vivendo, nós não temos como fugir desses mecanismos informadores das novas tecnologias e dos novos meios de busca de prova que o Rogério falou, né? Que alguns chamam de metodologias ocultas, né? Ou metodologias especiais de prova. Mas o processo, não há como fugir dessas novas tecnologias. Claro, nós precisamos aí compatibilizar a utilização dessas novas tecnologias com o ordenamento jurídico, regulamentar, estabelecer quando podem ser utilizadas, quais os limites, etc. E regulamento para que se possa realmente tornar essa captação desta imagem assim inquestionável. Inquestionável, não sei se vai ser sempre, mas pelo menos deixar que essa prova seja fiável, né? Que ela possa realmente servir, nem sempre vai servir como prova acusatória, muitas vezes pode servir como prova absolutória. Nós estamos falando de prova, independentemente se condena o réu, se absolve, isso vai depender da convicção do julgador. Mas não temos como fugir realmente dessas captações. Evidentemente que se nós temos uma captação da prova através do vídeo, né? O policial, mesmo assim, pode ser arrolado como testemunha, evidentemente que sim, tanto pela acusação como pela defesa. Isso não vai eliminar o depoimento do policial. Nós temos um problema sobre os reconhecimentos de fotografia, que é a segunda pergunta, e os reconhecimentos não por fotografia, mas pela colocação de outras pessoas ao lado, né? Em outros países, como nos Estados Unidos, né, houve problemas assim bem sérios, né? Pessoas condenadas à morte por reconhecimentos que já estavam no corredor da morte, como se diz assim, que depois, com as novas descobertas do DNA, se eliminou a autoria, se descobriu que aquela pessoa não era a autora do delito pela qual havia sido condenada. No Brasil, nós temos, no Código de Processo Penal, um regramento de como se faz esse reconhecimento na fase policial. E os tribunais superiores vêm entendendo que aquele regulamento se aplica também em juízo, né? Se devia fazer o reconhecimento em juízo daquela mesma forma, ou seja, antes da pessoa que vai reconhecer alguém, ela deve descrever a pessoa a ser reconhecida. E a pessoa a ser reconhecida deve ser colocada entre outras pessoas semelhantes, né? Justamente para que não haja indução ao reconhecimento. Tá? Mas é problemático isso porque depois em juízo, muitas vezes, o juiz pergunta: o senhor reconhece a pessoa que está sentada no fundo da audiência como o réu? Ou a pessoa está sentada lá, algemada, de cabeça baixa ou não, depende do réu, né? Só pode ser ele, né? Então, aquele reconhecimento, tecnicamente, não se chama de reconhecimento, né? Aquilo seria uma prova atípica, né? Uma prova atípica. Isso é um meio de prova que não está previsto em lei, né? Que é outra discussão se admite ou não. Mas a doutrina majoritária e as decisões dos tribunais também se inclinam nesse sentido, de se admitir essas novas metodologias de busca de prova que o professor Rogério falou. Principalmente nessa criminalidade denominada de criminalidade, entre aspas, inteligente, né? Que seria a criminalidade organizada, ou seja, a microcriminalidade, a macrocriminalidade transnacional.
Mas o fenômeno que o professor Rogério falou é realmente um fenômeno constatável e crescente no Brasil, também fruto dessa corrupção endêmica, né? Que nós temos, né? Dessa microcriminalidade, né? São criminalidades locais, né? Muitas vezes municipais e estaduais, né? Não é aquela macrocriminalidade transfronteiriça, né? Que não depende da fronteira para se organizar, da fronteira física, como nós temos, né? Então, para a criminalidade, macrocriminalidade transnacional, a fronteira física não existe, né? De vez em quando existe alguma fronteira digital, né? Nem sempre também, essa macrocriminalidade transnacional. Mas a microcriminalidade, principalmente um fenômeno no Brasil, ela é bem mais crescente, a microcriminalidade, em relação à macrocriminalidade, mas as duas com formas organizacionais, né? A microcriminalidade, via de regra, envolvendo aí o setor público, como o professor Rogério falou, principalmente as questões municipais, né? As questões de municípios, né? Isso é muito frequente, envolvendo agentes públicos de todas as naturezas, envolvendo agentes públicos, né? E agentes privados, empresariais e não empresariais, né? Em forma de rede, né? Essa é a criminalidade, por isso a criminalidade inteligente, né? Ela se organiza em forma de rede, né? Dissipando os indícios, os rastros do crime, né? E fica difícil realmente se produzir provas com relação a essa criminalidade, dita criminalidade inteligente. Uma das metodologias para se buscar prova é a determinada investigação com inteligência, né? A investigação com inteligência, não uma investigação praticada um fato hoje que tem que descobrir amanhã, tá? Mas é uma investigação com método, tá? Com método e com informações. Por isso que nós precisaríamos realmente de um direito policial, por exemplo, de um direito investigatório, onde se estabelecessem assim, um direito policial, investigatório com uma ciência, justamente para se estabelecer um método, porque toda ciência tem um método, um caminho, um iter, né, para percorrer com princípios, né, princípios epistemológicos, né? Nós não temos isso, né? Até bem pouco tempo no Brasil se investigava assim a moda Rambo, né? A moda Rambo, né? Mas não, essa microcriminalidade, ou mesmo a macrocriminalidade, tem que investigar com inteligência, com outros métodos, com outra metodologia, tá? Sob pena de o Estado de Direito não mais ser reconhecido como Estado de Direito porque não consegue dar a resposta que o Estado deve dar a essa espécie de crime. Obrigado, Tonereu. E agora as últimas para o doutor Breyer, que eu faço aqui. O que pensa da figura do informante e a validade do seu depoimento testemunhal para a formação da convicção do julgador. E, na sequência, uma outra pergunta, à luz do artigo 160 do Código de Processo Penal, o réu pode se negar a ser reconhecido em juízo? Doutor Breyer. Bom, veja bem, essa questão do informante é um tema complexo, porque também nós temos, às vezes, a gente não consegue... tem um tema na prova que é muito caro, que o Tribunal Alemão tratou muito disso, que foi a questão da prova que se fala do informante não identificado. Ou seja, aquela questão da pessoa que denuncia um fato, que é utilizado como elemento para a investigação, para medidas de busca e apreensão, até prisão, e que essa pessoa muitas vezes não teria o questionamento porque utiliza-se o chavão de que nós não podemos delatar o informante. Isso, os depoimentos policiais, e testemunhei alguns na minha vida já nesse sentido, mas como é que o senhor conseguiu isso? Como é que chegou essa investigação? Como é que determinou-se esse objeto? Tal? Não, o informante não posso é um dever que eu tenho, etc., tal, de não identificá-lo sob pena de nós termos aí um risco ao informante, enfim, ou a cadeia de prova que ele possa produzir no futuro ter problemas.
Na visão, isso tem um ferimento claro porque não é passado ao crivo do contraditório, né? Ou seja, saber as circunstâncias que se foi construída essa prova. A gente não sabe, muitas vezes, como se produz essa prova por parte da autoridade que não tem o respeito à legalidade. E nós temos isso também até como vinganças policiais. Está na literatura escrito vários casos aí nesse sentido. Então, o Tribunal Constitucional alemão até fez uma decisão interessante. Eles botaram um capuz no sujeito, ele entrou como informante para não ser identificado o rosto e fez o depoimento, um dos casos céleres, para que não declarasse inconstitucional a prova ou tivesse algum prejuízo, ficando só na autoridade pública que tem a fé pública da sua manifestação. Então, o informante, ele tem que ter elementos. Infelizmente, geralmente, os casos concretos, os informantes denunciam, principalmente na questão do tráfico, na questão do homicídio, e isso fortalece uma prova, porque dentro desta cadeia, principalmente do narcotráfico, existe um código também importante, e que a gente tem visto cada vez mais hoje em dia, de que as pessoas que vão contra isso, de alguma maneira, também são exterminadas. Então, tem toda uma sequela do cuidado dessa prova, que tem que analisar cada caso concreto. É uma pergunta muito genérica, muito forte, assim, mas a gente tem que ver caso a caso, né? Porque, principalmente nesses elementos de narcotráfico, a gente tem muita dificuldade da prova e, consequentemente, o medo da prova e aí a absolvição. Então, é gravíssimo isso. Então, teve casos, por exemplo, aqui recentemente, que uma moça foi morta, as pessoas não disseram onde é que estava enterrada. Foi um horror, porque se dissesse, ia para o presídio a morrer, né? Então, tem todo um cuidado, né? Por isso que nós temos esses trabalhos de proteção, né? Programas de proteção a testemunhas, pessoas que fazem essas delações, essas redes mais graves, de se ter todo um cuidado da manutenção da vida dessas pessoas. Claro que tudo isso com elementos comprobatórios, nada pode ser aleatório, como uma delação que vá se falar e não se ter provas, digamos, só suposições. Então, isso também tem que ter uma valorização muito cautelosa. Então, em matéria de prova, nós temos que trazer o caso específico para não desmistificar um conceito importante na construção da investigação da prova. E no tema do reconhecimento em juízo, é um direito do réu. Se ele tem o direito de não falar em juízo, de não fazer prova contra si, esse tema do reconhecimento, ele tem uma obrigatoriedade pela questão pública na lei, mas, de alguma forma, se ele não quer ser reconhecido, eu acho que pode-se levantar isso também como um fundamento importante. Nunca se teve na literatura, não é na literatura, no caso concreto, um fato determinante disso, mas, ultimamente, as pessoas têm, de alguma maneira, se recusado ao reconhecimento, pelo menos na polícia, quando nós não cumprimos as regras legais, que são as de botar 5 pessoas para poder ter semelhanças, etc., para que não se tenha uma prova direcionada propriamente dita. Acho que em juízo pouco se faz isso também. Alguns casos do júri se fez isso, acho que já fizemos alguns júri com Nereu, alguns botar pessoas que não têm nada para fazer um reconhecimento para o jurado, tomar todas as cautelas para tirar o vício possível da prova. Então, há viabilidade, sim. Acho que ele pode, como um critério importante até para sua autodefesa, muitas vezes, se não é o autor do crime, ele mesmo botar lá no meio das pessoas. Isso tudo depende do interesse do agente na questão da prova. Mas o Estado não pode se furtar, né? Ele tem que tomar as medidas necessárias até para não cometer injustiças, né? De absolver alguém culpado ou de não ter o elemento, condenar alguém com pouco elemento. Então, são dois temas bem complexos, mas que têm amparo constitucional, né? Do cuidado da prova, principalmente nesse tema do informante aí, que é um tema complexo e que é pouco, né, professor Rogério, pouco explorado e que de vez em quando ele surge aí. Então, acho que seria importante nós termos critérios ao caso concreto. Bem, estimados amigos, estimada assistência que ficou fiel até dessas 2 horas de webinar, exatamente pela importância e o atrativo da temática, eu quero agradecer de novo e de forma muito carinhosa ao Dr. Ricardo Breyer, presidente da OAB, ao Dr. Nereu Jacopotti, advogado, ex-colega, pela clareza das exposições. Olha, como é importante assim nós termos esse nível de lucidez, de ponderação, de temperança
na abordagem de temas tão polêmicos. Eu quero agradecer muito a vocês, carinhosamente, e também a assistência que esteve acompanhando, e espero poder contar com os amigos em outras oportunidades também, tá bem? Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Até mais. Até mais. Tchau.